Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar das características e funções do olfato. Isso mesmo, um outro sentido, um novo sentido dos 5 que nós estamos estudando. Agora é o olfato. Mas antes disso, vamos para os recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê as suas canetas coloridas para registrar, anotar tudo aquilo que você julgar importante e necessário? Você já percebeu? Pegue o seu caderno, volte algumas folhas. Quantas coisas você já anotou? Quantas coisas você já registrou assistindo essas aulas? Quanta coisa legal você aprendeu? E isso que é importante. Quando você registra, quando você anota, você percebe que muitas coisas são importantes, que vão fazer uma importância na nossa vida. Essas informações, esses conhecimentos, são importantes para o nosso cotidiano. E quando você ficar com alguma dúvida ou não ter certeza das coisas, pegue o seu caderno, volte e consulte. Por isso, é importante registrar, anotar tudo que nós temos na nossa aula. E quais são os objetivos da aula? São 2 objetivos. O primeiro é reconhecer como os estímulos ambientais são percebidos pelo organismo. Você já imaginou uma situação, por exemplo, você está andando num parque, né? De tarde você foi com a sua família num parque e tem um sol batendo no seu corpo, o barulho dos pássaros, o vento no seu rosto e você está tomando um sorvete. Você percebeu quantos estímulos externos estão contra o seu corpo? O sol, você sente o calorzinho do sol, o vento no seu rosto, o gosto do alimento, você percebendo as pessoas ao seu redor, escutando o canto dos pássaros. Então, diariamente, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos, nós somos bombardeados por estímulos. Você acordou, o despertador tocou, você escutou o barulho, o som. Você sentiu o cheiro do café da manhã, café sendo passado e o pãozinho quente. Sentiu o cheiro. Aí tem outros estímulos que você percebe ao longo do seu dia até a hora de dormir. Por isso temos esse primeiro objetivo, reconhecer que esses estímulos eles são percebidos pelo nosso organismo. Por quem? Pelo sistema nervoso central, juntamente com o sistema nervoso periférico. Conhecer as estruturas e o funcionamento dos 5 sentidos. O tato, a gustação, o olfato, a visão e a audição. Nessa aula, nós vamos nos prender ao olfato, ou seja, sentir o cheiro das coisas. Repare bem nessa imagem. Já que eu falei em sentir cheiro das coisas, repare o que essa moça está fazendo. Sentindo o cheiro das flores. Você já parou em algum passeio, ou nesse bosque, ou num campo, ou numa pracinha que você foi passear com a sua família? Tinha flores? Ou no jardim da sua casa? Você já parou para sentir o aroma delas? Faça isso. Perceba como nós temos estímulos ao nosso redor. Olhe bem a imagem enquanto eu faço a leitura do texto para você. Qual é a importância de sentirmos os cheiros das coisas? Coloquei coisas entre aspas porque tem muitas coisas, né? Alimentos, flores, objetos que fazem parte do nosso cotidiano. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
retornamos. E aí? Você tem flores na sua casa e foi cheirar? Isso mesmo. Só que tem que tomar cuidado, que às vezes, nessas flores, nós podemos ter alguns animais, né, alguns insetos, que podem, por exemplo, entrar no seu nariz sem querer, ou uma abelha, já pensou? Então tome cuidado. Antes de dar aquela cheiradinha na flor, dê uma olhada. Utilize um outro sentido, a visão, para ver se está tudo bem. E aí sim, você pode sentir o aroma das diferentes flores que você pode ter na sua casa. Bom, qual é a importância de sentirmos então o cheiro das coisas? Ah, Fabiano, se eu vou sentir o cheiro das flores, é para ficar mais relaxado, tem cheiros gostosos e ficar, né, mais feliz, me agradar. É verdade, cheiros gostosos, né, cheiros bons, deixam a gente mais feliz, mais relaxado, né? Então, por exemplo, os perfumes, um cheiro de uma casa limpinha, de uma roupa que foi recém-lavada e está com cheiro de amaciante. Ai, dá uma tranquilidade. Mas por que será que nós sentimos os cheiros? Por que é importante? Novamente está associada à nossa segurança. Segurança, Fabiano? De novo segurança? Como assim? Lembra que eu perguntei qual era a importância de sentirmos os gostos das coisas? Lá quando nós falamos sobre gustação ou paladar, pense num alimento estragado. Então, antes de você comer, você tem que saber se ele está estragado. Você vai utilizar alguns sentidos. Visualmente, você pode ver se esse alimento está estragado. Por exemplo, embolorado. Também pode usar o sentido dos cheiros, né? Sentir os cheiros, o olfato. Porque quando um alimento está entrando em decomposição, por exemplo, apodrecendo, ele emite, né? Ele libera um cheiro que não é muito agradável. Então, quando nós comemos alguma coisa estragada, você já ingeriu. Se você continuar comendo, você vai passar mal. Então você tem que parar e cuspir o alimento, porque você sentiu um gosto que não é comum. Já o olfato, sentir o cheiro, é antes da ingestão. Então é uma segurança maior. Você foi lá, comprou um alimento, abriu o pote, abriu a latinha e visualmente ele está muito esquisito. Ai, será que ele está bom? Vou sentir o cheiro. Ai, está com cheiro azedo, não vou comer. Então você evitou um problema. Vamos pegar o exemplo dos ovos. Uma mãe, por exemplo, foi abrir um ovo. Abriu o ovo para fazer um ovo frito para a família. Visualmente está legal, mas ela... Ai, que cheiro estranho. Ela aproximou... Ai, esse ovo está estragado, está com cheiro de podre. Então, foi um sentido muito importante para evitar que ela consumisse, sua família consumisse, um alimento estragado e que pudesse causar mal para eles. Então, novamente, juntamente com sentir os gostos, sentir os cheiros é para a nossa segurança, para que a gente não faça a ingestão de um alimento estragado e faça com que a gente passe mal. Vamos fazer a leitura de uma reportagem? Foi extraída do site Olhar Digital e tem como título Covid-19. Cientistas explicam possível motivo da perda de olfato. Essa reportagem é de 2020. A gente percebe que ao longo das notícias que falam da Covid-19, um dos sintomas é a perda do olfato por algumas pessoas. E a gente vai entender um pouquinho nessa leitura como isso se dá. Desde os primeiros casos registrados do novo coronavírus lá em Wuhan, cientistas tomaram conhecimento de que a perda de olfato era um dos sintomas mais comuns desta doença. Agora, após meses do primeiro caso e diversos estudos foram feitos, especialistas parecem ter entendido o que pode causar essa ausência de cheiros nas pessoas infectadas por esse vírus. É bastante comum que as infecções virais façam com que o olfato seja prejudicado. Então é natural, é normal que quando a gente tenha uma doença viral, por exemplo, uma gripe, a gente tem uma perda de olfato. Isso acontece porque o nariz fica entupido, o que impede que as moléculas de aroma atinjam os receptores olfativos do trato respiratório superior. Isso ocorre principalmente em resfriados mais comuns e nas crises de sinusite, por exemplo. Usando os resultados então de tomografias computadorizadas, foi possível verificar que as áreas que causam o cheiro, chamada de fenda olfatória, estavam obstruídas por um tecido mole e por muco inchado,
O resto do nariz, no entanto, permanecia sem qualquer problema, o que garantia a boa respiração. Então nós percebemos que na Covid-19 a ausência de sentir cheiros era um pouquinho mais prolongada e através de estudos percebeu-se isso. Aqui é um trecho, é um recorte da reportagem. Quer saber na íntegra, fazer a leitura de toda a reportagem? Aponte seu celular para o QR Code e faça a leitura no seu smartphone. Sentir o cheiro, então, nos ajuda, já falamos sobre isso, a nossa segurança, entre outras funções, a identificar os alimentos e a perceber se estão próprios para o consumo. Então, claro que sentir os cheiros tem outras funções, mas principalmente é o que esse rapaz está fazendo, cheirando essas laranjas. Será que elas estão boas para o consumo? Será que elas estão entrando em decomposição? Os decompositores, bactérias ou fungos, estão fazendo a decomposição da matéria orgânica e inorgânica? Está apodrecendo esse alimento. Melhor não consumir, porque vai causar mal para ele. Também tem outras situações associadas, não só relacionadas aos alimentos. O olfato pode nos alertar para algumas situações de perigo. Lembra que eu falei? Segurança do nosso corpo, mas não só com a alimentação. Por meio dele podemos perceber, por exemplo, a presença de fumaça ou gases tóxicos. Então imagine uma outra situação. Agora não estamos falando de alimentos, que eu sinto o cheiro do que eu vou comer e vou julgar se é bom ou não. Imagine uma pessoa que está dentro de casa e de repente começa a pegar fogo lá na cozinha e ele está dentro de casa, assim no quarto, que é um pouco distante. A sua vida está em risco e começa a pegar fogo nos objetos da cozinha. Tem um cheiro característico de papel pegando fogo, de plástico pegando fogo. E ele vai sentir o cheiro, essa pessoa vai sentir o cheiro antes do fogo chegar no quarto. É um alerta, perigo. Essa pessoa vai sair de casa sem sofrer nenhuma consequência. Então, ou seja, o cheiro alertou, perigo, está pegando fogo. Saia para não ser prejudicado. Olha como é importante, então, esse sentido. O nariz é o órgão, então, relacionado ao olfato. Lembra que eu falei? Cada um dos 5 sentidos tem um órgão responsável. Você anotou no seu caderno um mapa conceitual sobre isso. Verdade, você não se lembra? Volte algumas páginas. Quando nós falamos de olfato, sentir os cheiros das coisas, o nariz é o órgão responsável. Os receptores olfatórios estão localizados então na parte superior dentro da nossa cavidade nasal. E olha lá, a moça passeando e encontrou belas flores. Ela parou para quê? Sentir o aroma. Ou seja, no interior da cavidade nasal, ela vai ter receptores, quimiorreceptores, que vão reconhecer quimicamente o odor dessas flores. Eles, esses receptores, percebem compostos voláteis e geram impulsos nervosos, que são conduzidos até o cérebro, que os interpreta como sensação de odor, o cheiro. Então reparem nessa imagem. Então, na parte interna da nossa cavidade nasal, na parte superior, nós temos esses receptores. Então, tudo que nós sentimos cheiros dos objetos, dos produtos, estão emitindo compostos. As flores, perfume, os alimentos, entre outros. Há cheiros bons e cheiros ruins. Cheiros bons dos alimentos e cheiros ruins, por exemplo, do sovaco quando a gente não toma banho ou alguém que soltou um pum. Nós percebemos aromas, cheiros ao longo do nosso dia. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Complete o mapa conceitual com as palavras abaixo. Então nós temos 4 palavras. Órgão do sentido, primeira. Sistema nervoso, segunda. Impulsos nervosos, terceira. E olfato é a 4ª palavra. Não necessariamente nessa ordem. Você vai encaixar nesse mapa. Então, a primeira palavra está associado ao que recebe os estímulos e o transforma em, que são interpretados como sensações pelo. Então, você vai perceber que é uma sequência. Desde o ato de entrar em contato com o cheiro até chegar no cérebro e fazer a interpretação. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. E aí, sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Provavelmente não, se você prestou atenção. Então, vamos dar uma olhadinha? O olfato, então era uma das palavras que você ia utilizar, está associado ao órgão do sentido. Então, o olfato está associado a um órgão. Que órgão é esse? O nosso nariz. Esse órgão recebe os estímulos e os transforma em quê? Em impulsos nervosos, que são interpretados como sensações por quem? Pelo nosso sistema nervoso. Então é o início, quando nós temos contato com o cheiro, até a interpretação do nosso corpo. Vamos ver então como funciona o funcionamento de sentir o cheiro das coisas? Primeira etapa. Uma flor exala partículas voláteis, que ao serem inaladas pelo nosso nariz, lembra lá, é o órgão, entram em contato com o muco que reveste esse epitélio e nele se diluem. Então nós temos aqui a imagem. Uma pessoa passou perto da flor e sentiu o aroma. Então essa flor está emitindo, exalando, liberando no ambiente partículas voláteis que adentram o nosso nariz. Lá na parte superior nós temos o quê? Os quimiorreceptores. Vai ter todo esse processo de diluir essas partículas e aí começa a interpretação. 2. Os receptores olfatórios, os quimiorreceptores, respondem às substâncias inaladas e geram o quê? Impulsos nervosos, que são transmitidos, que são levados ao encéfalo pelos nervos. Então, diretamente ligado a esses receptores, nós temos o sistema nervoso periférico, que nós temos os nervos que levam, transmitem esse impulso até quem? O encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central. Terceira etapa. Os receptores olfatórios, então, eles são quimiorreceptores. Quimicamente, são sensíveis a substâncias químicas. O encéfalo, então, vai interpretar essa informação que é recebida e vai gerar o quê? A percepção de odor. É o cheiro da flor. Então, ele reconhece quimicamente o cheiro do objeto. Nós poderíamos fazer esse experimento. Vendar os seus olhos e você ser aproximado a uma flor, a um bolo de chocolate, uma pipoca que está sendo estourada. E perguntar, que alimento ou objeto é esse? Que cheiro de pipoca. Você percebeu sem ver a pipoca. Ou seja, os quimiorreceptores levaram essa informação até o seu cérebro. O cérebro lembrou, você tem uma memória, você já sentiu esse cheiro na sua vida. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. O nariz, então, é o principal órgão responsável pelo sentido do olfato. Nele encontramos receptores, capazes de perceber odor e mandar mensagens ao sistema nervoso para que essas sensações sejam o quê? Interpretadas. Como são chamados esses receptores encontrados na cavidade nasal, na parte superior dela? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. Vamos ver a resposta esperada para essa atividade? Super fácil. São os quimiorreceptores. Os receptores que quimicamente percebem os compostos dos alimentos, das flores ou dos objetos que nós temos contato e sentimos os cheiros. E o que vimos na aula? Então, o sentido do olfato. Esse sentido com o seu respectivo órgão e como acontece todo esse processo, desde a percepção do estímulo até chegar essa informação no cérebro e nós reconhecermos esse cheiro. Nessa aula, nós falamos então sobre o olfato, sobre as características e as funções. Espero que vocês tenham gostado e até breve!